Nós estávamos vendo como Alter Rebbe Rav Shneur Zalman nos explica o conceito místico por trás da metáfora deserto, o que significa o chamado deserto no campo da Kedushá, no campo da santidade. Conforme ele está nos elaborando e relacionando isso com o objetivo espiritual da oração, conforme nós estávamos vendo também o que nos explicou o Alter Rebbe. Já vimos, ele já nos introduziu que o deserto é um lugar árido, onde não há vida, sequer vida vegetativa, não há água, porque a água é elemento vital, por isso não é um lugar habitável. Então falta vida no deserto, por isso lá não é um lugar propício para crescimento. Da mesma forma, em termos espirituais, ele nos diz, a pessoa tem que se conscientizar que às vezes ele, na sua vivência espiritual, se encontra também numa situação de deserto, ou quando a pessoa percebe e se conscientiza de como esse nosso mundo físico, terrestre, materialista, encobre sobre a espiritualidade, sobre a divindade, nos faz enxergar apenas a matéria, e às vezes nos faz querer e desejar apenas o físico e o corpóreo, e nos faz esquecer qual é o real objetivo da vinda da nossa alma para esse mundo, qual o propósito de Deus na criação, que na realidade é resgatar a matéria, convertê-la para a espiritualidade, elevá-la para o plano divino, e não sucumbir ao físico e material, não apenas visar o superficial, observar a matéria e desejá-la, mas sim a espiritualidade e divindade. Quando a pessoa se conscientiza do contraste, do paradoxo que existe entre o objetivo espiritual da sua existência e aquilo que é a sua vivência na prática, aqui nesse mundo físico, material, etc. Então a pessoa sente o quanto o mundo é um deserto de espiritualidade, onde falta aqui revelação da energia vital divina. Ela existe, não só que ela existe, ela que dá existência a todos os seres e criaturas, mas ela está encoberta, camuflada, e muitas vezes nós acabamos esquecendo, nós acabamos não percebendo a essência de tudo, a força vital de Deus, e nós nos apegamos apenas às cascas, apenas ao invólucro, apenas à parte superficial, apenas à matéria, isso que nós ansiamos, desejamos, etc. E o Alter Rebbe estava nos explicando que esse fervor para as coisas, essa atração para as coisas físicas, materiais, a única maneira de excluí-lo ou de neutralizá-lo, diminuí-lo de dentro de nós, da nossa alma animal, que ela se apega a todo o lado físico, corpóreo, etc., e faz disso o objetivo da vida, e boa parte da nossa existência às vezes passa direcionada a esses objetivos. Então ele nos falou, ele estava nos explicando que a forma de contrabalançar isso, esse deserto espiritual, essa ausência de força vital divina revelada, é através do deserto em termos de Kedushá, de santidade. O que significa o deserto? No deserto nós estamos sedentos, porque é um lugar sem água. Nós estamos ávidos por água, sedentos, é um lugar árido, etc., seco. Então, quando a pessoa sentir no seu íntimo um desejo, assim como aquele que está no deserto, ele está sedento, ávido por água, chegar na civilização, beber água e etc., da mesma forma nós devemos sentir a mesma ânsia, a mesma vontade, o mesmo desejo de chegar à espiritualidade, de se aproximar da divindade, percebendo no momento que a gente se conscientiza, pelo menos a nível intelectual, dessa situação devastadora, desse deserto espiritual que nós vivemos, ou que se tornou a nossa vida, a nossa existência. Então isso deve despertar no íntimo do coração da pessoa, no âmago da sua alma, uma grande sede e ansiedade, uma grande vontade de conectar-se a Deus. E aqui o Alter Rebbe nos disse algo muito importante. Ati afridenu berishpeyesha ahavá.
que todo esse fervor nosso, que muitas vezes ele acaba direcionado apenas para as coisas físicas e corpóreas ou para os objetivos materiais, qual a maneira, tudo isso é derivado do chamado campo das klipot, das cascas, não é? O campo que encobre sobre a divindade, que é a dimensão contrária, não é? Oposta ao bem. Como nós excluímos isso de dentro de nós, através de também fervor, ou seja, nós temos um calor e vibração muito grande para com as coisas físicas e materiais. Como nós diminuímos isso, como nós excluímos, os tzadikim conseguem chegar nesse nível, pessoas altamente espiritualizadas que trabalharam muito sobre si em termos espirituais, eles conseguem até eliminar esse lado mal, essa atração, essa queda pelos desejos físicos, corpóreos, ambições materiais. Mas para cada um de nós, como a gente pode refrear isso um pouco, como a gente pode diminuir isso, no momento que a gente converte a vontade, o desejo, o fervor, que quando nós redirecionamos essa vontade, quando nós fazemos que esse fervor nosso, essa sede, ânsia, seja não por ambições materialistas, não por desejos corpóreos, prazeres físicos, etc., mas sim quando nós convertemos isso para o campo espiritual, quando nós nos conscientizamos o quanto a nossa alma que está ávida de divindade, de espiritualidade, está sedenta por contato com Deus, etc. Então, quando o nosso coração estiver fervendo, mas agora fervendo em busca de espiritualidade, e o momento de aquecer o coração, de insuflá-lo, etc., é durante a oração. Por isso ele nos diz, esse é o nosso trabalho, como a gente consegue eliminar ou diminuir, excluir o mal de dentro de nós, essa tendência, essa inclinação para desejos, paixões físicas, materiais, através disso que nós cultivamos um fervor e amor, ânsia pelas coisas espirituais, pela divindade. Portanto, de acordo com Alter Rebbe, a única coisa que é capaz de enfraquecer e debilitar o poder de desejo, a força de vontade pelo mal que existe dentro de nós, força de vontade, poder de querer sempre vai estar presente dentro de nós. E o poder de querer e desejo é algo muito forte. É algo muito intenso e algo que está ligado à essência do indivíduo. A dúvida é para onde vai estar canalizada essa vontade, esse desejo, para que tipo de coisa, se somente para as coisas físicas, materiais, ou se nós vamos redirecionar e converter isso. Vai haver vontade e desejo, mas para fazer o bem, praticar o bem, para cumprir Torah e Mitzvot, para conectar-se a Deus, para cultivar a espiritualidade. Ele nos diz que a única forma de diminuir ou eliminar a essência do mal nesse poder nosso de vontade, o Avodah Shel Ahavah Kerish Peyesh, quando a gente consegue desenvolver um fervor pelas coisas espirituais, quando a gente consegue cultivar um amor a Deus, uma ansiedade por aproximação ao divino, que esteja insuflando o nosso coração, fervendo no nosso coração como labaredas de fogo. Hainu, e isso é o chamado deserto, entre aspas, a metáfora de deserto em termos de kedushá, de santidade. Hainu regesh shel simaon lelokut, um sentimento de ânsia, de vontade, de sede por divindade. Somente quando a pessoa cultivar isso, porque nós sempre vamos ter vontade de alguma coisa, não é? Se não for vontade para o bem, para a espiritualidade, para o divino, Deus nos livre, essa vontade inevitavelmente, fatalmente vai cair para o campo negativo. Por isso ele nos fala que é apenas esse tipo de ânsia, de vontade pelo espiritual, pelo divino, é capaz de, então, quando a pessoa percebe que todo o materialismo, etc., tudo isso é antagônico, é contrário, se opõe a espiritualidade, a divindade, então ele vai querer se afastar disso. Então essa sede por espiritualidade, e apenas isso, esse tipo de ânsia e sede, que é capaz de separar, excluir o mal da alma animal nossa,
e fazendo que prevaleça a vontade pelas coisas boas. E essa sede, esse desejo, esse calor humano que a gente cultiva e desenvolve, principalmente deve desenvolver na hora da oração, esse é o conceito por trás da metáfora, entre aspas, deserto no campo de Kedushá. A pessoa se sentir no deserto ávida e sedenta por divindade. Kmuvan, Yesh Bazeh Madregot Rabot, existem, claro, muitos níveis nisso, categorias. Tem tzadikim que eles conseguem chegar a um nível onde eles, de fato, estão sedentos e eles choram, eles sentem, de fato, a ausência de revelação divina no mundo. Outras pessoas mais simples sentem isso menos ou bem menos, e da mesma forma o resultado conseguido, o quanto se consegue eliminar o mal e as tendências, inclinações, apego ao físico e material por parte da pessoa. Tzadikim, eventualmente, eles são capazes de eliminar por completo. Outras pessoas, vai variar o quanto o mal interior da pessoa vai se enfraquecendo. Isso vai ser proporcional ao quanto a pessoa meditou, refletiu, e não só meditou, refletiu, mas enraizou, inculcou na sua mente, no seu coração, na sua consciência, esse conceito não só da importância, mas da unicidade de Deus, que é a única existência verdadeira, a única fonte de vida, etc. A única coisa que merece ser desejada, ou que nós precisamos ansiar, desejar, é a divindade. Então tudo isso, essa eliminação do mal e do apego pelas coisas físicas, corpóreas dentro de nós, vai depender ou vai vir em consequência do nível de sede por divindade e por santidade que nós vamos conseguir cultivar dentro de nós. De forma geral, a regra seria que quanto mais a pessoa consegue desenvolver, cultivar dentro de si um fervor, um amor fervoroso por divindade, então, proporcional a isso, o mal dentro da pessoa será enfraquecido quanto mais, cada vez mais. Quanto mais conseguirmos cultivar e desenvolver o amor a Deus, a sede por divindade, mais isso vai enfraquecer e diminuir a presença do mal no nosso coração. Em seguida, o Alter Rebbe vai nos explicar, muito bem, nós falamos que existe esse conceito de midbar, de deserto, em termos de kedushá, de santidade, que isso significa sentir sede, ansiedade, por água espiritual, por contato com Deus, com aproximação à divindade, etc. Mas qual é o caminho? Como nós cultivamos essa sede, esse fervor, essa ânsia por divindade? Como chegamos não só a despertar esse sentimento, mas esse é um sentimento fervoroso, intenso, como que o coração, nas palavras poéticas dele aqui, trazida dos versículos bíblicos, como se o coração estivesse pegando fogo, como se ele estivesse em labaredas. Como é possível desenvolver e cultivar uma sede verdadeira por divindade? Ainda mais que nós vivemos num mundo tão materialista, a nossa alma aqui está enclausurada num corpo físico com tendências naturais, inclinações próprias. Então ele vai nos dizer que essa sede, esse sentimento é derivado do que? Através da nossa meditação, da nossa reflexão, da nossa conscientização profunda, de estar fixando a nossa mente nesse conceito até incorporá-lo e até embutir o nosso coração dessa consciência também. Então, essa meditação, ela deve ser da mesma forma também. Ou seja, quando a pessoa meditar sobre esse aspecto, o quanto nós nos encontramos nesse mundo num deserto espiritual, o quanto a nossa vida muitas vezes está árida e seca de espiritualidade, desprovida de espiritualidade e de divindade. Então, essa própria meditação, essa reflexão vai conduzir ao despertar desse sentimento, dessa sede e ânsia por divindade, conforme vai nos explicar em seguida o Alter Rebbe.